Olá pessoal, bom dia. Chegamos à nossa primeira aula de oncologia, tá? Hoje trago para vocês esse estudo sobre as neoplasias, né? O que é o câncer? Câncer, ela é uma palavra, né, do grego carcinos, que quer dizer caranguejo, né? O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que tendem a invadir os tecidos e órgãos vizinhos. Hipócrates, o pai da medicina, ele quem descobriu essas células cancerígenas e como era que se desordenava essa desorganização, né, de crescimento celular. Temos no nosso estudo de câncer alguns fatores que determinam para que ocorra o câncer, assim como também um perfil epidemiológico de casos acometidos, né? Temos aqui a oncogênese, que é nada mais uma junção de onco, que quer dizer tumor, massa, e gênese, origem, surgimento, ou seja, é um surgimento de massa ou um tumor no nosso organismo. A oncogênese é um processo pelo qual se origina-se um tumor e pode levar muitos anos ou vários anos para que a célula cancerígena se prolifere. É ao longo prazo, né? Todos sabemos que temos células e elas vivem em constante crescimento, e esse crescimento desordenado pode levar ao surgimento ou desenvolvimento de um câncer. A exposição a agentes cancerígenos em uma dada frequência, por exemplo, em tempo prolongado, pode vir a desenvolver um CA. Quais são os estágios da formação de um câncer? Ele pode ter o estágio de iniciação, promoção e progressão, tá? Aqui no estágio de iniciação temos o genes, né, que ele representa a ação dos genes cancerígenos, onde está o estágio da evolução, a célula que começou a ficar desordenada. E temos o estágio de promoção, que os agentes oncopromotores atuam nas células já alteradas, ou seja, ela começa a alterar e dá origem a outras. E assim passa para o estado de progressão, que é caracterizado pela multiplicação descontrolada e de forma irreversível da célula. Quais são as nomenclaturas dos tumores? A nomenclatura dos diferentes tipos de câncer está relacionada ao tipo de célula que deu origem ao tumor, né? Quais são os tipos de células que deram origem ao tumor? Geralmente, nos tumores benignos, a regra é acrescentar o sufixo "oma", né? Tumor. Ou seja, o termo que designa o tecido que se originou. Como exemplo, temos o tumor benigno do tecido cartilaginoso, o condroma, e o tumor benigno do tecido gorduroso, o linfoma. Assim como também temos do tumor benigno do tecido glandular, que é o adenoma, e nos tumores malignos sempre considera-se a origem embrionária dos tecidos, que deriva do tumor, né? Exemplo, carcinoma dos sistemas escamosos, carcinoma do basocelular e o carcinoma sebáceo, né? Quais são os fatores determinantes do câncer ou agentes cancerígenos? As substâncias cancerígenas não podem por si só serem responsáveis pelo surgimento do tumor. Há uma exposição à benzina, né, que pode desenvolver um câncer de bexiga, assim como também a exposição ao álcool, câncer hepático, e a exposição radiológica, que são as leucemias, e a exposição ao tabaco, que é o câncer de pulmão. E as causas necessárias versus causas predisponentes são iguais às causas suficientes, ou seja, nem toda causa é necessária, né?
Toda causa é necessária para que ocorra o desenvolvimento de um CA. Porém, é, a pessoa deve estar predisponente, certo? Para resultar em uma causa suficiente que determine o surgimento de um câncer. Esses são os fatores que determinam o determinantes do câncer. Como ocorre a evolução dos tumores? Ela ocorre como fase pré-neoplásica, fase pré-clínica e fase clínica. A fase pré-neoplásica, ela é de modo que a condição pré-maligna ou neoplásica, ou seja, a neoplasia pré-cancerígena, é uma lesão ou tumor que causa multiplicação de células anormais, com risco aumentado de desenvolver algum câncer. Felizmente, a maioria das neoplasias não se transformam em câncer. Porque às vezes as neoplasias só ocorrem de uma forma celular, a qual aquela desordem pode retomar a sua estrutura de formação, né? E a célula não se proliferará. Aqui temos exemplo de umas células normais e células neoplásicas, né, crescendo anormalmente e excessivo, em número excessivo. E temos a fase pré-clínica, que é a neoplasia quando ela é invasiva, né? E é quando se refere às neoplasia cervical, precoce com invasão mínima do estroma. Em geral, apresentam sintomas ou características clínicas. À medida que ocorre a invasão do estroma, a doença se torna clinicamente e manifesta-se em relação padrão de crescimento visíveis ao exame especular. E as clínicas, né, a fase clínica é já a sintomatologia, é quando o câncer já tem se desenvolvido e ela pode ser considerada benigna ou uma neoplasia maligna. Aqui temos nessa apresentação uma formação neoplásica, né? Onde a neoplasia maligna primária, como ela ocorre nos tecidos, ela começa a se crescer desordenadamente e ela começa a formar uma neurovascularização, a agionese, que logo após ela vai ser lançada, né, na corrente sanguínea, tipo uma evasão, né, nas veias linfáticas capilares e vênulas, e pode ocorrer uma embolização, que é um agregado multicelular de linfócitos e plaquetas lutando contra essas células anormais, e esses agregados são transportados para o pulmão, né, que chamamos de segregação em eleito vascular distante, e lá ele vai sofrer uma adesão de eocócitos, né, onde vai ocorrer a diapese, e a resposta vai ser a proliferação desses ancócitos em vários pontos do pulmão, ocorrendo a metástase, né? E as metástases, assim, posteriormente, vão dar origem a outras metástases. Quais são as causas do câncer? As causas do câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao organismo, estando ambas interrelacionadas, né? As causas externas são cigarro, bebidas alcoólicas, sol, vírus e agentes infectantes e radiação. Já as internas são os hormônios, as condições imunológicas e as mutações genéticas. As causas internas, elas representam 10 a 20% dos casos de câncer. Já as externas, elas estão representando 80 a 90%, ou seja, as causas externas, elas pesam mais para o sistema de saúde, com base, né, no estatístico e epidemiológico, elas são as principais causadoras de câncer. Como causa também dos cânceres, de uma visão epidemiológica, temos aqui
Esses gráficos representando, né, a estatística sobre as principais causas do câncer. É uma fonte direto da INCA, do Instituto Nacional do Câncer, onde diz que a alimentação provoca 30% do, do, das causas de câncer, assim como o tabagismo, e 15% é hereditariedade, não é? Ou seja, a alimentação e o tabagismo, eles são os maiores causadores de câncer. Já a poluição representa 2% e os medicamentos também 2%. Os raios ultravioletas 2%, o álcool 3%, e a obesidade e falta de exercício 5%, como também a exposição profissional e a infecção e infecções. São as causas do câncer, né? Epidemiologicamente. Fatores de riscos modificáveis. O que são os fatores de risco modificáveis? Se sabemos que alguns fatores podem ocasionar o câncer, como o uso do tabaco, podemos fazer estratégias para que seja evitado, né? Orientando as pessoas a diminuir o uso de cigarro, procurar serviços de apoio, melhorar a alimentação, né? Que a alimentação inadequada pode ocasionar. Incentivar a atividade física. As pessoas, a maioria são sedentárias, não tem atividade física constante. Diminuir peso, né? A maioria das pessoas consome alimentos à base de muita gordura, muitos lipídios, e diminuir o consumo de bebidas alcoólicas e evitar contato com agentes infecciosos, evitar a exposição à radiação ultravioleta ou ionizante, e também a questão da exposição ocupacional, poluição ambiental e a melhora do nível socioeconômico, né? O acesso a serviços de saúde, higienização, entre outras. E também alguns tipos de câncer, principalmente os cânceres que envolve HPV, são relacionados a maus comportamentos sexual, aquelas pessoas que têm uma vida sexual ativa, sem proteção, que são susceptíveis ao desenvolvimento de DSTs. Essas são situações que devem ser voltadas à reorientação dessas pessoas para o comportamento sexual. Tipos de crescimento celular. O crescimento celular, ele pode ser um crescimento controlado por câncer, hiperplasia, metaplasia e displasia, ou crescimento descontrolado, que é o câncer in situ e câncer invasivo, tá? Temos nessa fisiopatologia do câncer essa desordenação, como mostra aqui, né? A displasia, o câncer in situ, e o câncer invasivo, aquele câncer que vai invadir todas as estruturas do nosso corpo através da metástase. A hiperplasia é um aumento do número de células de um órgão ou tecido em decorrência dos estímulos externos. Esse processo pode ocasionar um aumento de volume dos órgãos ou uma neoplasia benigna, né? Ela difere-se da hipertrofia, mas ambas podem ocorrer juntas em um processo de adaptação celular de determinados estímulos. Já a metaplasia é uma alteração reversível quando uma célula adulta, seja epitelial ou mesenquimal, e é substituída por outra de outro tipo celular. Ou seja, pode ser interpretado como uma tentativa do organismo de substituir um tipo celular exposto a um estresse, a um tipo celular mais apto a suportá-lo. Já a displasia é caracterizada por um crescimento anormal de células do corpo vista em um microscópio. Essas células chegam a apresentar uma alteração em sua forma. Além disso, em muitas situações, a displasia pode ser uma lesão pré-cancerígena. Na fisiopatologia do câncer, nós temos as neoplasias benignas, né? Que elas crescem de forma organizada, as benignas, lenta, e tem sua expansividade com limites e são bem nítidas. Elas podem comprimir tecidos e órgãos adjacentes, mas não causam metástase.
ou temos mioma, adenoma, são exemplos desses tumores benignos. Já as neoplasias malignas, elas ocorrem com maior grau de autonomia, né? Elas são capazes de invadir órgãos vizinhos, que são as metástases. Elas podem ser resistentes ao tratamento e elas causam óbito do paciente. Temos aqui um exemplo do tumor benigno, tá? E aqui o exemplo do tumor maligno. O tumor benigno ele sempre é bem organizado de uma forma de crescimento benigna. Já o metástase, né, ele é bem desorganizado. As células são crescendo desorganizadas. Na fisiopatologia do câncer in situ, temos o primeiro estágio em que o câncer pode ser classificado, né? As células cancerosas estão somente na camada do tecido na qual se desenvolveram. A maioria é curável, se diagnosticadas precocemente. Temos o câncer invasivo, né? As células cancerosas invadem outras camadas, células do órgão, que é através da metástase, e ganham a corrente sanguínea ou linfática e tem a capacidade de se disseminar por outras partes do corpo, né? Aqui tem esse exemplo de célula, né? Tecido normal, aí aqui foi acometido por células metástase, né? Aqui temos o desenvolvimento dessas células, que elas atingiram vasos, né? Vasos sanguíneos. Aí as células tumorais começaram a ser eliminadas, passando para as células e começam a se formarem em tecidos normais, se agruparem em tecidos normais, dando a uma formação de metástase. Na fisiopatologia do câncer também, uma célula normal pode sofrer uma mutação genética. As instruções erradas para as atividades celulares podem ocorrer nas instruções erradas para atividades celulares e processo de mutação espontânea, independentemente da exposição e agentes cancerígenos, e também pode ocorrer prontocôgenes e ocôgenes. As células cancerígenas, né, ou cancerosas, vão se modificando, né? Elas sofrem mutação. A primeira mutação ocorre quando as células normais começam a ser modificadas, aí vão passando a se multiplicar, levando até uma quarta mutação, resultando de células neoplásicas. Em relação à promoção da saúde, nós temos no artigo 6 do Programa Nacional de Atenção à Saúde, e tem um objetivo geral promover a equidade e melhoria das condições de modo de viver, como também reduzir a vulnerabilidade e risco à saúde decorrente de determinantes sociais, econômicos, sociais e culturais e ambientais. É uma portaria que garante, né, essa portaria de número 2.446, de 11 de novembro de 2014, ela vai garantir assistência para melhorias de condições e modos de viver com essas pessoas. Aí entra fatores sociais, econômicos e cuidados de saúde. São garantidos também por portarias, no caso, direitos beneficiários de aposentadoria, afastamento de trabalho, transporte para tratamento. Tudo isso deve ser garantido, tanto a nível municipal como estadual, para pessoas que estão acometidas por CA. Trago para que possamos fundamentar esse estudo inicial de oncologia, a montagem de um esquema de estágios de desenvolvimento de células cancerígenas e explicar, certo? Temos essa atividade onde vocês vão montar um esquema de estágios e desenvolvimento de células cancerígenas e explicar como é que desenvolve, como é que o câncer se desenvolve, tá certo?